Porquê é que o processo dos submarinos é importante? Antes de mais, quero lembrar que no ano de 2010, nós todos, contribuintes, pagámos cerca de mais de 1.000 milhões de euros pelos submarinos. O preço era de 700 e tal milhões, combinado, mas de facto o que pagámos, por causa de um esquema, uma fórmula de pagamento e preço, etc., foi de mais de 1.000 milhões em 2010. E o governo, nessa altura, de José Sócrates, e o ministro, na altura, Augusto Santos Silva, decidiu pagar, ainda tentou pôr o concurso, o contrato em causa, viu até um parecer à PGR, mas que não lhe deu argumentos para poder pôr em causa o contrato, porque o que estava previsto era que, no quadro da Lei de Programação Militar, os submarinos fossem pagos até 2023 e custavam mais um quinto. 1 milhão, portanto, 1.200 milhões de euros. Portanto, pagando mais cedo, poupámos 200 milhões de euros. Foi a lógica dessa altura. Mas a verdade é que, em 2010, isso contribuiu decisivamente para o desequilíbrio das contas públicas e, em 2011, todos sabemos que entramos naquilo que alguns chamam o protetorado e que eu senti como de facto, embora não seja dos que falam de protetorado relativamente ao resgate, mas senti como uma verdadeira humilhação nacional. Portanto, ter que recorrer ao resgate internacional. Portanto, os submarinos é uma daqueles grandes contratos que contribui decisivamente para o desequilíbrio das contas públicas e que leva ao resgate. Só por isso já era importante. Mas depois há a corrupção. Há a corrupção que faz com que haja, na Alemanha, julgamento com corruptores condenados, incluindo a Ferrostal, uma das empresas do chamado German Submarine Consortium, que forneceu os submarinos, que aliás pagou ao Estado alemão 139 milhões de euros de multa, e só não se acham os corrompidos em Portugal. E, no entanto, há um processo aberto de investigação desde 2006. O processo, como estão lembrados, foi aberto porque havia uma outra investigação, o chamado caso Portugal, dos sobreiros, envolvendo o BES, que é o que leva a que a Procuradoria-Geral da República, a certa altura, nas escutas telefónicas que faz por causa do processo dos sobreiros, portanto, a membros do governo de Durão Barroso, Paulo Portas decide autonomizar uma investigação sobre os submarinos porque encontra lá matéria nas escutas que indicam que há compromissos secretos envolvendo, olhem, a ESCOM, a mesmíssima ESCOM que está no centro também do processo dos submarinos, era a mesmíssima empresa que estava também no centro das manigâncias para obter a luz verde governamental para o abate dos sobreiros envolvidos no caso de Portugal. E quando o Ministério Público, portanto, decide autonomizar a investigação sobre os submarinos, com base nos elementos que encontra nas escutas telefónicas desse processo de Portugal, porque há, por um lado, indicações de que há compromissos secretos financeiros que têm a ver com os submarinos, que envolvem a ESCOM, e, por outro lado, há, de repente, um afluxo de rendimentos no final de 2004 nas contas do CDS. Em 4 dias, de 27 a 30 de dezembro de 2004, o CDS deposita nas suas contas no BES mais de 1 milhão de euros. E os procuradores fazem a ligação entre as duas coisas. E, portanto, há suspeitas de corrupção. E devo dizer que é por causa do trabalho que faz a primeira equipa de procuradores, aliás, de procuradoras, duas procuradoras, Auristela Pereira e Carla Dias, que em 2009 se faz uma busca conjunta na Alemanha, com procuradores alemães, à sede da Ferrostal em Essen, onde se é apreendida muita documentação e é essa documentação que depois dá origem ao processo na Alemanha. Aliás, processo que vai complementar outros que já existiam nos tribunais, designadamente de Munique, contra a mesma Ferrostal, porque o envolvimento em esquemas fraudulentos e de burlas e de corrupção era prática corrente. Aliás, sabemos que o processo na Alemanha é
exatamente, profuso em detalhes sobre a venda de submarinos à Grécia, com todos os circuitos perfeitamente identificados, designadamente pagamento de luvas, e é isso que leva a que depois, mais tarde, o ministro grego da Defesa tenha sido preso e condenado, e hoje está preso. Mas em relação a Portugal, esse mesmo processo é extraordinariamente lacónico e parco em detalhes. Isto hoje é conhecido, porque hoje, pelo menos, essa peça processual existe no processo português. Essa, pelo menos, foi dos elementos que os alemães mandaram aos procuradores portugueses, que, como já foi dito, se queixam amargamente no despacho de arquivamento, neste último despacho, conduzido em dezembro, da falta de colaboração das autoridades alemãs. Portanto, corrupção. Mais do que corrupção, e corrupção a distintos níveis, naturalmente, estamos a falar da maior compra de equipamento militar que Portugal jamais fez. Em volume. Em volume, isto é, em valor. E estamos a falar, naturalmente, de equipamento altamente sofisticado, que deveria ter todo o tipo de garantias e todo o tipo de salvaguardas em matéria de manutenção, etc. E sabemos que não aconteceu nada disso, pelo contrário. Entre outros aspectos, o Estado prescindiu de recursos a tribunais estaduais em caso de contencioso. Parece que estava a comprar um carro em quarta mão. Mas não, eram submarinos em primeira mão. O Estado acabou por não pagar, não exigir as garantias bancárias que são de lei, e fomos nós, cidadãos portugueses, que as pagámos. Isso descobriu agora na consulta do processo. As garantias bancárias são um dos temas de disputa entre o consórcio fornecedor e o governo português, depois do contrato ter sido assinado. Enfim, a decisão da adjudicação é de novembro de 2013, o contrato é assinado em abril de 2004, mas fica para assinar o chamado contrato do financiamento. E, portanto, os alemães ficam com a faca e o queijo na mão. Do ponto de vista negocial, isso mesmo dizem, de resto, intervenientes militares no processo, que os alemães ficam com a faca e o queijo na mão porque chegam ao ponto, inclusivamente, de pressionar de tal maneira o governo português relativamente a cláusulas que não queriam. Por exemplo, uma delas era as ditas garantias bancárias que, por lei, tinham que ser pagas pelo consórcio fornecedor, e eles não queriam pagá-las, e acabam por não as pagar, porque é o governo português que assume pagá-las, somos nós que as pagamos, eles fazem de tal maneira pressão que nas vésperas eles dão um prazo, até junho, para se assinar o contrato de financiamento, e nas vésperas do contrato ser assinado, inclusive mandam uma carta a denunciar o contrato de aquisição. Tal é a pressão que eles fazem sobre o governo português, para que o governo português aceite as condições nos termos que lhes convinham, porque eles de facto sabiam que tinham a faca e o queijo na mão. Aliás, uma das coisas interessantes deste processo é que os primeiros procuradores, fazem buscas à Ferrostal cá em Portugal e obtêm documentação na Ferrostal, que está no processo, que é de 2002, mal tinha acabado de chegar ao poder o governo de Durão Barroso Portas, e que antecipa o que é que se vai passar. E o que se vai passar, e designadamente que o contrato dos submarinos vai ser dado aos alemães. Como sabem, numa primeira fase havia, enfim, já numa fase avançada, a questão que se punha era se era o contrato, se eram os fornecedores alemães ou se eram os fornecedores franceses. Quem deveria tomar essa decisão era o PRAS, o chamado PRAS. Quando, ainda em 2002, mal o governo de Durão Barroso Portas chega ao poder, começa em contactos designadamente com os alemães e rapidamente os alemães sabem que o contrato virá para eles, como acabou por vir um ano mais tarde, não em 2002 como eles queriam, mas em 2003. Em novembro de 2003 acabou por vir a adjudicação. E a documentação foi apreendida pelos nossos procuradores na sede da Ferrostal aqui, que diz exatamente isso, que explica o que é que se vai passar e como é que o governo português vai ser
vai ser inteligente na distribuição dos contratos de equipamentos militares. Para além de outros aspectos, não é só corrupção que importa, há crimes de branqueamento de capitais, há crimes de fraude fiscal qualificada, e é isso que, por exemplo, os procuradores acabam por identificar. Há outros crimes, eventualmente, que eles não tratam e que eu também não pude tratar no requerimento que apresentei ao juiz, contestando o despacho de arquivamento, mas eles tratam o crime, além de corrupção, embora só tratem o crime de corrupção ativa, não o de corrupção passiva, portanto, quem é que foi corrompido. Há a questão do branqueamento de capitais e da fraude fiscal qualificada, porque, entretanto, eles conseguem detectar aqueles fundos através dos quais se fazem o pagamento dos alemães à ESCOM. A ESCOM, e eu já agora gostava de dizer isso, eu a certa altura, quando fui à Assembleia da República, não tive dificuldades face a elementos que me foram, como fui confrontada pela deputada Cecília Meireles, relativamente a uma queixa que eu tinha apresentado em 2010 à Comissão Europeia, onde eu escrevia que a ESCOM tinha sido contratada pelo Estado. Eu não tive dificuldade nenhuma em dizer que a ESCOM não, de facto, reconhecer que não tinha sido contratada pelo Estado. A ESCOM estava contratada pelos alemães, pelo consórcio alemão fornecedor, para ser, digamos, consultora do consórcio alemão fornecedor. Mas a verdade é que estava completamente presente por dentro do Ministério da Defesa naquele período e aconselhava, e inclusive há depoimentos que vêm de elementos do gabinete de Paulo Portas que veem o Sr. Luís Ortega Costa da ESCOM entrar às tantas da noite no próprio Ministério para reunir com o Ministro, mas formalmente, de facto, a ESCOM não estava contratada pelo Ministério da Defesa. Embora eu hoje, perante tudo o que já sei, já tenha dito e escrito que tenho que corrigir a minha própria correção. É que, de facto, não era o Estado que tinha contratado a ESCOM, era a ESCOM, ou seja, os patrões da ESCOM, os GEs, porque a ESCOM é GEs, é Grupo Espírito Santo, que tinham, de facto, ao seu serviço o Ministério da Defesa. É isso que eu concluo de tudo o que hoje sei do processo, designadamente pelo estudo que fiz dos elementos que me foram facultados a partir do momento que eu vou despacho de arquivamento. E, portanto, os aspectos de branqueamento de capitais e de fraude fiscal qualificada são muito importantes a partir do momento em que o Ministério Público consegue traçar o percurso do dinheiro, e designadamente o dinheiro que é pago pelo GSC, pelo German Submarine Consortium, à ESCOM, que era a sua consultora, e que se sabe, os próprios alemães dizem isso no processo sobre a Grécia, mas também sobre Portugal, que no fundo é através de consultores que se pagam a agentes políticos, que as luvas, pela sua intervenção, é um dos mecanismos que eles têm, o sistema, para pagar luvas a decisores políticos é através dos consultores. E os consultores encarregam-se de fazer uma teia labiríntica pelos offshores para esses pagamentos serem o mais dificilmente possível identificados. O Ministério Público, apesar de tudo, consegue traçar uma parte do processo, do percurso do dinheiro, vê que os alemães pagam a ESCOM UK, a ESCOM UK, a propósito, é aberta de propósito a pedido dos alemães para que justamente não seja identificado pelas autoridades alemãs como estranho que eles estejam a pagar a empresas que estão sediadas em offshores, porque a própria ESCOM é sediada no offshore. A ESCOM Portugal é sediada no offshore. E porque isso obviamente facilitava depois os pagamentos. A ESCOM UK, através do BES Londres, faz os pagamentos para uma empresa Afrexport, por acaso é também 67% é Grupo Espírito Santo e o resto é do Sr. Helder Batalha, e outra parte é feita através do tal Feltree Fund sediado nas Bahamas. Bom, neste percurso o Ministério Público consegue identificar, já nesta ponta final, que há pagamentos que foram ter, desses 30 milhões que foram ter, ao bolso da família Espírito Santo. Como, entretanto, sabemos pelas gravações do Conselho Superior da Família do GES. E que são, portanto, objeto de todo um esquema de passagem por offshores e depois legalização, portanto, branqueamento de capitais legalizado através dos RERTs, cá em Portugal, que é, de facto, uma escandaleira total. E portanto,
estão aqui crimes muito graves de branqueamento de capitais e de fraude fiscal qualificada. Aliás, os homens da ESCOM assumem perante o Ministério Público, como depois assumem na Comissão de Inquérito do Parlamento da Assembleia da República, que efetivamente criaram esses esquemas AFEX-Sport e o tal Feltree Fund nas Bahamas, exatamente para fugir ao fisco. Isto é assumido por eles. E depois também, com uma grande tranquilidade, assumem que foi tudo legalizado e que os crimes se extinguiram graças aos retos. E o que eu acho extraordinário é que o Ministério Público coma esta interpretação absolutamente perversa, escandalosa e imoral, que eu contesto. Porque eu contesto que não se possa, de facto, ir atrás dos crimes de branqueamento de capitais e de fraude fiscal qualificada, que têm um prazo de prescrição de 15 anos, mesmo que se admita, coisa que eu também contesto, que os crimes de corrupção estão prescritos. E o outro aspecto, porque eu acho que vou tentar ser mais curta rapidamente, e depois poderei responder a perguntas. O outro aspecto que é muito importante e que, no fundo, está também aqui, põe em causa as instituições do Estado, como é a própria Justiça. A senhora Procuradora-Geral da República, na entrevista que deu esta semana, o disse, não é? Ela até usou uma expressão altamente eufemística, que era que os processos submarinos contribuíam para dar uma imagem menos simpática da Justiça. Eu acho que isto não é uma questão de simpatia. Eu até tenho imensa simpatia pela Justiça. E devo dizer que o conhecimento deste processo me faz ter ainda mais simpatia pelos operadores da Justiça, porque, sem dúvida, houve uma primeira equipa que fez um trabalho absolutamente notável, essa das duas primeiras procuradoras, Estela Pereira e Carla Dias, que depois, a certa altura, foram, no fundo, afastadas do processo, obrigadas a afastarem-se do processo, quando, lembram-se, aquele senhor Procurador-Geral da República, que dá pelo nome de Pinto Monteiro, lhes pôs um processo disciplinar, por causa do processo das contrapartidas, que, entretanto, tinha também sido autonomizado. Já lá vamos às contrapartidas, imagino que os meus colegas de bancada falarão mais sobre as contrapartidas, mas elas afastaram-se. Depois há uma nova equipa de uma única pessoa que faz, enfim, o mínimo, e dá a sensação que durante 3 anos a PGR está a trabalhar para a prescrição, porque durante 3 anos praticamente não se faz nada, e de repente, a partir de outubro de 2013, há mais uma nova equipa, a terceira equipa de procuradores, que é nomeada, e num ano fazem um trabalho também notável, designadamente para identificar todo esse labirinto das offshores, do percurso financeiro, mas para depois terminar neste despacho de arquivamento que é bizarro. São 332 páginas, as primeiras 300 páginas leio-as e digo, estes procuradores fizeram um trabalho notabilíssimo, querem chegar ao fim do assunto e querem descobrir quem são os responsáveis. E depois as últimas 30 páginas são a justificar porque é que tudo é arquivado, e designadamente na base da prescrição. E é exatamente esses argumentos que eu contesto, por razões de direito, mas também por razões de facto, e na base de factos que eu próprio encontrei no processo, sem que eu tenha tido qualquer hipótese de ler as 40.000 páginas do processo. Eu só me foi dado acesso ao processo a partir do dia 5 de janeiro, e tinha que produzir o despacho de arquivamento até ao dia 29 de janeiro, portanto, imaginam, não dormi, eu e mais 2 pessoas que comigo trabalharam durante esse mês, e nem de perto nem de longe consegui verificar com atenção todos os elementos que lá estavam, nem de perto nem de longe. Portanto, ainda há muito a identificar. Mas, de qualquer maneira, penso que consegui dados, de facto, significativos para apoiar, enfim, o argumento de direito que me leva a contestar o despacho de arquivamento e a pedir o prosseguimento da investigação. Designadamente, porque, entretanto, se soube, e que não estava no processo, graças às tais ditas gravações do Conselho Superior do GES, que demonstram que uma parte do dinheiro da ESCOM foi parar aos bolsos do Dr. Ricardo Espírito Santo e familiares, o que é absolutamente inaceitável. Finalmente, gostava de dizer, portanto, a questão da justiça é uma questão absolutamente fundamental. Também foi a senhora Procuradora-Geral da República que disse que parecia que havia uma rede dentro do Estado a trabalhar contra o Estado. Eu acho que não há uma, há várias. Este processo dos submarinos é muito significativo por isso. Eu não ouvi as escutas que há no processo, mas li transcrições, e é muito significativo de que não há uma, há várias redes e se calhar interseccionam-se. É também uma das razões porque este processo é muito importante. Finalmente, eu terminaria dizendo
Estamos a falar de equipamento militar. E eu não ponho em causa que este equipamento fosse muito importante para a Marinha Portuguesa e até fizesse sentido estrategicamente para o país. Eu sei que hoje, por exemplo, é mais fácil, é mais barato mandar os submarinos fazer determinadas missões de vigilância do nosso espaço marítimo do que, por exemplo, mandar as fragatas, que são mais caras. Mas a questão é que a própria Marinha identificava como um mínimo de 3 submarinos sendo essenciais para cobrir as nossas responsabilidades na área marítima, portanto, sob a nossa jurisdição. Por outro lado, naturalmente que esses submarinos tinham que ter todas as condições e os submarinos foram degradados é a expressão, suponho eu, técnica, que os militares empregam, designadamente nesse esquema de negociação a posteriori, em que, obviamente, as responsabilidades são, em primeiro lugar, do Ministro da Defesa, claríssimo, e eu não tenho nada de pessoal contra o Dr. Paulo Portas, ao contrário do que alguns procurem fazer correr. Não tenho nada de pessoal, o que eu tenho é político, por estes e outros casos, mas este é um caso concreto, suficientemente. Mas não é o único responsável político. Há também um outro responsável político que se chama Durão Barroso, e talvez, que era Primeiro-Ministro, e que estava envolvido no processo desde o princípio. Aliás, no processo há elementos que mostram, no próprio processo português e alemão, que logo em julho de 2002, mal chegou ao governo, o Dr. Durão Barroso foi à Alemanha, uma organização também daquele do tal cônsul honorário que ele próprio tinha nomeado, o tal Sr. Jürgen Adolf, que foi condenado na Alemanha por corrupção, neste caso, que organiza um almoço e convida para o almoço, por indicação do Primeiro-Ministro, naturalmente nosso, o Sr. Hahn, que era um dos importantes lá do consórcio alemão, um dos administradores do consórcio alemão, há um primeiro contacto a quem ele indica, segundo os elementos que constam do processo, que a partir daí passa a tratar do assunto com o Sr. Adolf e com o Dr. Mário David, seu assessor diplomático nessa altura, depois mais tarde veio ser meu colega no Parlamento Europeu. E depois há também um outro deputado, o deputado João Rebelo, que é muito citado nessa fase do processo, porque tinha muitos contactos no setor da defesa, ele era membro da Comissão de Defesa, etc. Portanto, há aqui um conjunto de pistas muito importantes que não podem deixar de ser prosseguidas. De ser ouvido o Dr. Durão Barroso, de ser ouvido o Dr. Mário David, de ser ouvido o deputado Rebelo, etc., que não foi ouvido. Foram ouvidos outros elementos, há um caso portanto, muito interessante, portanto, estamos a falar de equipamento militar, e eu penso que equipamento militar, um país como o nosso, que tem poucos recursos, precisa de ser ainda mais judicioso que todos os outros na forma como gasta o dinheiro em equipamento militar. Nós precisamos de equipamento militar e, designadamente, dos próprios submarinos. E, de facto, não se pode não só deixar uma suspeita terrível sobre este tipo de equipamentos, como embarcarem em esquemas completamente fraudulentos, como são os esquemas das contrapartidas. E eu, à partida, não sou contra as contrapartidas. Hoje, a tese da própria Comissão Europeia é muito negativa em relação a contrapartidas. Não é o mesmo o ponto de vista da Agência Europeia de Defesa, que admite contrapartidas, que elas sejam, de facto, no plano militar e que impliquem transferência e capacitação no setor, nas tecnologias do setor. Mas, neste caso, não foi nem uma coisa nem outra, porque, como sabemos, e certamente será explicado, as contrapartidas, a maior parte delas eram fictícias, grossamente sobreavaliadas, e são mais outra parte a crescer à fraude que todo o país paga, ainda hoje, com língua de palma. E eu termino dizendo que este é um processo exemplar também para mim, e eu só consegui, devo dizer, ter acesso ao contrato. Esse é um outro aspecto da falta de transparência da administração pública. Porque é que há corrupção e como é que, de facto, a questão de transparência é absolutamente essencial para os cidadãos poderem exercer o controle. Neste caso é paradigmático o secretismo, a confidencialidade que foi envolvido tudo isto. Eu só consegui ter acesso ao contrato, depois de muito porfiar, em 2010, graças a uma pessoa que em presta homenagem, chama-se Augusto Santos Silva, foi Ministro da Defesa, que me deu o contrato contra o parecer dos advogados que aconselhavam o Ministério, porque achavam que era muito perigoso dar o contrato a uma aerodeputada, e que obviamente me facultou, enfim, a análise foi a partir daí que eu pude fazer alguma coisa e perceber o que é que estava em causa, porque até aí eram bocas que apareciam na imprensa, apenas. O que também vim a perceber
é que de facto estamos aqui perante um contrato que, e isso foi em 2010, numa altura em que já estávamos em plena crise, portanto nas vésperas do resgate, na plena crise europeia. Para mim foi muito importante trabalhar neste caso, e continua a ser, porque eu acho que ele é demonstrativo de um esquema de corrupção não apenas a nível nacional, mas a nível europeu. É que se houve corrupção e corrompidos em Portugal, houve corruptores na Alemanha. E esses corruptores não são apenas... não têm apenas a ver com detalhes, digamos, do contrato ou do produto fornecido, das condições de fornecimento. Tem a ver com aspectos essenciais que estão no âmago dos problemas que nós discutimos na Europa, em relação a Portugal ou em relação à Grécia ou outros países. É que não sei se sabem, um dos aspectos que eu recolhi da análise dos documentos da PGR é que, a certa altura, já tínhamos o BES, via ESCOM, a trabalhar no processo. Teoricamente, pelo lado dos fornecedores alemães. Mas, na prática, muito presente no processo de decisão português. Aliás, as escutas demonstram isso amplamente. Não era só o caso Portugal, não era só o caso AENOR, não era só um projeto em Gaia, etc., em que havia imenso tráfico com o Dr. Luís Alta e Costa da ESCOM, era também no submarino. Mas depois há uma decisão do poder político, do Ministro da Defesa, de impor o BES como parte do consórcio financiador. Curiosamente, os alemães, nessa altura, não queriam o BES, queriam um consórcio que tivesse o Deutsche Bank, e eles queriam que fosse o parceiro nacional a Caixa Geral de Depósitos, porque era o banco que tinha melhor rate e porque era o Banco do Estado. Mas o Ministro da Defesa Nacional preferia o BES, porque achava que o BES era o melhor banco nacional. E arranjou um esquema complicado, porque os alemães, desde o início, nos contactos mesmo com o Primeiro-Ministro Durão Barroso, destinam-se a encontrar uma fórmula que não agrave as contas públicas face ao Eurostat. Boa parte dos contactos alemães destinam-se a ver como é que se há de fazer a compra dos equipamentos sem que isso venha a agravar o orçamento público e, portanto, enfim, lembramos-nos que nessa altura a Ministra das Finanças chamava-se Manuela Ferreira Leite e suponho que ela teve um dedo em não deixar que, em vez de ser 3 submarinos, ia obrigar que fossem apenas 2 submarinos, porque não havia dinheiro. E, portanto, porque não havia dinheiro, era preciso arranjar uma fórmula de pagamento que não agravasse as contas públicas. Portanto, que enganasse o Eurostat, que enganasse. Ora, quem é que tinha a fórmula para enganar o Eurostat, para enganar as autoridades europeias e para enganar, portanto, as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento? Os alemães. O Deutsche Bank. O Deutsche Bank tinha uma fórmula de financiamento que não era a que propunha o BES propunha um leasing clássico há não sei quantos anos, mas os alemães tinham uma fórmula de financiamento que permitia, que era garantida para contornar as regras orçamentais europeias. Tão garantida que já tinha sido aceito para a Grécia. E era uma dificuldade que o Ministro tinha, como é que ele havia de impor o BES, quando o esquema que o BES propunha, que o BES com o consórcio com o Credit Suisse, não tinha garantia de ser aceito pelas autoridades europeias. Mas resolveu-se o assunto. Mandou o secretário-geral do Ministério, o Sr. Bernardo Carnal, à Grécia, sacar aos gregos a fórmula. Não fica claro se foi pago. O que é certo é que uns dias depois a fórmula estava nas mãos do BES. O BES apresentava, o consórcio BES e Reino Suíça apresentavam uma formulação idêntica à do Deutsche Bank. Portanto, eram os alemães que nos explicavam como é que a gente violava as regras orçamentais europeias. Também por isto, este processo é muito importante e exemplar. E eu não me canso de o citar em Bruxelas, junto dos meus colegas alemães. E não me canso de... Eu já escrevi à Sra. Merkel, já voltei a escrever, e a resposta é está para canto. E eu acho que isto tem muito a ver com as razões porque é que, nos últimos anos, a Alemanha fazia o que queria da Comissão Europeia. Eu acho que tem muito a ver. Não tenho dúvidas nenhumas, é que de facto a Alemanha tinha a fórmula para contornar as regras orçamentais europeias. E o Dr. Paulo Portas habilmente conseguiu roubar essa fórmula
fazê-la chegar por, não sei por que artes, às mãos do BES, que propõe uma proposta, que põe na mesa uma proposta, juntamente com o Correio Suíço, que vem a ser aprovada pelo mesmo Dr. Paulo Portas como sendo melhor que a dos alemães e que leva, portanto, a que seja esse, outra vez, o BES, por 2 carrinhos, a estar muito presente no processo, como financiador do contrato de compra dos submarinos. Há muito mais detalhes, não vou amassar-vos, ficarei disponível para as respostas, para as perguntas que me quiserem colocar. Do meu ponto de vista, este não é o único, mas é um caso absolutamente exemplar. E se nós, cidadãos, não exigimos, pela via judicial, naturalmente, mas se não for pela via judicial, por outra via qualquer, que isto tudo venha a ser posto cá fora, então não somos um país, somos a cholda, que falava o Wes.